E, infelizmente, isso cada vez mais escapa a nós, porque a gente vive num mundo de distrações. De novo, eu tô virando um velho ranzinza só falando isso. Mas esse mundo de distrações, onde a gente pega o celular no meio de um tédio de pensamento, ele está impossibilitando nós termos bons insights. É uma das razões pelas quais eu corro bastante, é porque durante a corrida é os momentos que eu tenho mais insights, porque a minha cabeça está comigo. Eu estou evitando ao máximo utilizar rede social em casa, entro muito pouco. Esse mês passado eu li 5 livros, então está rendendo muita leitura. O meu livro, grande parte das ideias eu tive correndo, porque eu estou terminando de escrever. Grande parte das ideias do RD, assim, você lê discursos de grandes pessoas geniais. Hoje eu estou lendo um livro intitulado Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, que é uma polonesa que ganhou o prêmio Nobel. Não lembro quando que ela ganhou. Eu estava lendo o discurso dela no prêmio Nobel, e ela diz de forma muito clara no discurso que o fato da gente viver numa sociedade de hiperdistrações, a gente não consegue mais focar em alguma coisa, cara. Bizarro isso. A gente tá deixando de produzir grandes coisas. A gente tá, ela falou no aspecto de literatura, né? A gente está deixando de produzir grandes literaturas. A literatura está ficando rasa, não necessariamente pequena, mas rasa, porque o leitor, quando ele é desafiado com um conteúdo um pouco mais complexo, ele já se assusta e sai fora, ou não lê, fica desatento e tal, porque a gente não tem mais esse músculo trabalhado da atenção. Né? Você não precisa mais escrever diários de uma viagem, você registra nos stories. Você não precisa mais fazer anotações de uma aula, você grava a aula ou assiste ela depois na internet, no RD. Na aula presencial, você grava o seu professor, né? O áudio. A gente não precisa mais, sei lá, cara, registrar momentos na nossa cabeça. A gente bate foto, né? E a tese dela é que isso vai começar a impossibilitar a existência de grandes obras, né? A existência de um Don Quixote, de uma Madame Bovary, dos livros do Jacob, que é uma obra dela, inclusive, que é uma obra, sei lá, cara, um bagulho abissal de gigantesco e de complexo de ler, um livro que se passa em 3 línguas, contempla as 4 maiores religiões do mundo, se passa no século XVII, lá no Oriente Médio, os países que nem existem mais. A gente não vai conseguir mais, cara. E isso vale para a sua vida pessoal. Grandes ideias, agora vamos sair do universo dos deuses, né? Ganhadores de prêmio Nobel, pessoas, Steve Jobs, vamos voltar para o universo dos meros aldeões, que somos nós. A gente não vai conseguir mais ter ideias para a nossa vida. Não estou falando aqui mais de você criar a Apple ou ganhar um prêmio Nobel. Estou dizendo de você ter boas ideias para a sua vida. Vou te dizer, o livro que eu estou escrevendo, não tenho pretensões dele ser um grande livro, já estou dizendo desde agora, não criem expectativas, que vai ser, meu Deus, um romance muito bom. É um livro que um cientista fez a cagada de escrever um livro de romance. Essa é a sinopse do livro. Um cientista fez a besteira de se aventurar num livro de romance. Esse é o resumo que vocês precisam saber, né? E não que seja sobre um cientista escrevendo um livro de romance, né? Estou dizendo que, enfim, vocês entenderam. Mas boa parte das ideias que eu tive para o livro foi porque eu dei tempo para minha cabeça. E boas partes das ideias que eu tive para o RD foi porque eu dei tempo para minha cabeça. Então, se você quer ser essa pessoa que tenha boas ideias, que tenha uma qualidade de ideias boa, você tem que, né, se você quer ser essa vaca roxa e não ser uma vaca cinza, as vacas cinzas estão fazendo o mesmo de sempre. Elas acordam, olham o telefone, ficam o dia inteiro rolando Reels, entram no TikTok, olham o X, aí ficam fofocando em algum grupo de WhatsApp, e quando vê, vai para o trabalho, no ônibus, mexendo no telefone, e quando vê, já é noite. Ou olha um podcast de, sei lá, coisas inúteis, e não que o entretenimento não tenha seu lugar, pelo contrário, sou um grande entusiasta do entretenimento. O problema é que ele invade a sua vida, né, e te doma, aí é um problema. Então, cara, você tem que ter, para ser essa vaca roxa e deixar de ser essa vaca cinza em qualquer universo, seja no estagiário do seu trabalho, ou de presidente de uma companhia que fatura múltiplos milhões de dólares por ano. Você tem que ter qualidade de ideias.
qualidade de ideias, né? Até recentemente eu estava vendo um vídeo no YouTube de um professor do MIT sobre comunicação. Pô, o YouTube, inclusive, tem excelentes vídeos, cara. Assim, é um universo, só que a gente só vive aqui no universo português, né? O YouTube tem excelentes vídeos em inglês, aulas das principais universidades do mundo. Eu estava assistindo um sobre comunicação e o professor disse que uma das coisas que mais prediz, uma aula que tem, sei lá, cara, 10 milhões de views, né? Existe um mundo fora dos podcasts brasileiros, dos cortes de política no Brasil e das fofocas dos famosos, né? Existe um grande mundo fora disso. E um desses mundos maravilhosos são essas aulas em inglês do YouTube. E o professor, numa aula de 10 milhões de views falando sobre comunicação, ensinando a dar uma boa palestra, ele coloca lá que a qualidade das ideias é o que vai fazer você ir mais longe, mais do que a quantidade de ideias, né? E agora, se a gente colocar o tempero, né, que em breve pode ser que seja um molho grosso nesse nosso prato, que é a IA, né, agora ainda um tempero, pode ser que em breve engrosse o caldo, as pessoas vão cada vez ter piores qualidades de ideia. Não que a IA não seja útil, o problema é que as pessoas estão terceirizando a capacidade de raciocínio, né? Então, de novo, assim, a gente tem uma aula aqui no RD sobre os próximos 5 anos. Essa aula foi gravada em 2023 ou 2022. 2023 ou 2022, se chama os seus próximos 5 anos. Alguma coisa assim. Naquela aula eu falo, velho, você tem que você tem que desmarcar tudo nos próximos 5 anos, manter o básico para ter a sua saúde mental, guardar o máximo de dinheiro possível e se afundar nos estudos. Eu digo isso naquela aula, 2 anos atrás. Repito aqui, parece que agora está cada vez mais urgente que você faça isso. Os nossos índices de leitura estão caindo, pela primeira vez temos mais não leitores do que leitores, PISA segue uma porcaria, uma galera analfabeta funcional saindo das principais graduações do Brasil, povo cada vez mais polarizado, vive em internet 3, 4 horas por dia em internet, chafurdando em comentário de posts inúteis. Cara, é uma oportunidade, assim, despejada aos seus pés para você conseguir ascender mesmo no seu micro-universo ou para o macro-universo, se você quiser galgar posições mais desafiadoras. O problema é que tem que fazer. Essa parte é difícil. É a parte que poucas pessoas fazem. Gostaria de saber como definir uma tese. Então, o que eu fiz? Acompanhamento de cenário, galera. Esse é um outro bom motivo para você ler. Acompanhamento de cenário. Você lê, você acompanha o que está acontecendo no mundo, lê um jornal aqui, lê um jornal ali, uns mais enviesados, uns menos enviesados, e aí você vai entendendo o que está acontecendo, né? Olha os principais rankings de educação, lê alguns livros sobre temas do Brasil, história do Brasil, e você começa a ver, pô, o que está acontecendo no mundo, aí você começa a ver, cara, tudo acontece 5 anos antes nos Estados Unidos, depois acontece aqui, bom, talvez eu possa ficar olhando lá e ter uma ideia para trazer para cá. Né, mundos desenvolvidos é dessa forma. É ler, é juntar informação. Juntar o máximo de informação possível e essas informações elas vão borbulhando, e se você der tempo para sua cabeça, tiver esse momento de ócio criativo, né, de ficar pensando e não jogar a tua atenção e ter a sua atenção sugada sempre para dentro das redes, talvez você consiga ter uma boa ideia. Então, a fórmula é assim, joga muita informação dentro de uma panela, informações por vezes desconexas, é o livro do Steve Jobs aqui, é uma leitura de um PDF sobre os índices educacionais aqui, é um livro sobre, sei lá, cara, Madame Bovary, que não tem nada a ver com nada, é um livro lá do século XIX aqui, que se passa na França, aí você lê um outro livro de marketing mais aplicado aqui, aí você lê um livro de neurociência aqui, aí você assiste umas aulas do RD aqui, e você vai jogando essas informações dentro de uma panela. Você liga o fogo. Né? O que é ligar o fogo? Deixar o tempo passar. Como que faz um bom molho para um macarrão, alguma coisa? Você joga ali um monte de coisa e deixa aquele molho dar uma reduzida. E o fogo aqui é o tempo, tem que ligar o fogo. O problema é que esse fogo não fica ligado porque a gente fica toda hora tendo a nossa atenção sequestrada. A gente não tem tempo de refletir, a gente não tem tempo de cozinhar as ideias mais, né? Porque aí no momento que você joga as informações, você lê o negócio, aí você vai pro TikTok, aí você vai pro Reels,
fica ali, igual um abobado, sem nada. Você não tá fazendo nada ali, você não aprende nada, você não vê nada, você só fica ali igual um zumbi. Inclusive, tem aula aqui no reservatório de dopamina, uma aula intitulada FOMO, se eu não me engano, ou dissociação em rede social, alguma coisa assim, se o Leandro conseguir ver aí se acha. É uma das últimas aulas ali, acho que, sei lá, 100 para cima de 140, eu acho. Que é uma aula que eu mostro algumas evidências preliminares científicas sugerindo que quando você está no Reels disperso, você fica em estado de dissociação. O seu cérebro fica meio dissociado, você não lembra o que viu, você não consegue explicar o que viu. Se eu te perguntar depois de 5 minutos rolando Reels o que você viu, você não consegue me explicar. Ou seja, você perdeu um tempo enorme ali. O foda é que a sua atenção, os seus mecanismos atencionais, o seu olho, a sua atividade cerebral está sendo usada. Então é claro que você não vai conseguir ter atenção quando você for ler o livro se no seu período de descanso você ficou cansando. Entende? Rolar Reels, bota aí a aula aí. O rolar o Reels não é um bagulho que descansa, apesar de você ficar relax. Ele cansa todos os seus sistemas atencionais. Ó, assistam essa aula aí, ó. 105, tá? Assistam essa aula aí, 105. Eu acho que tem outra também, ô Leandro. Ah, ali embaixo, ó. Ali embaixo, ó. Aula 101. Tá ali no link. Aula 101, tá? Assistam a aula 101 e a aula 105. Basta você buscar. Ó, essa é a primeira, assistam essa primeiro. Pega o problema das redes sociais, vício e dissociação, joguem na lupinha, se você tiver no navegador web igual o Leandro na lupinha também, se você tiver no aplicativo na lupinha quando acabar a live, e assistam. Você não está descansando, então você jogou todas as ideias na panela, você ligou o fogo, mas o fogo fica desligando, o teu molho não cozinha. Porque você está jogando a sua atenção para outro lugar, essa atenção deveria ficar, cara, para dentro, sabe? Sai para correr, sabe? Joga videogame, é menos pior do que, não tem problema, é menos pior do que você passar nesses Reels e TikTok. Lava a louça, sabe? Lava a sua louça, lava a louça para o seu pai, lava a louça para sua mãe. Se voluntarie para fazer essas atividades domésticas, que é o momento que seu cérebro chega aí para o seu pai e para sua mãe e fala, ó, amanhã eu vou varrer a casa, deixa comigo. Eles vão achar estranho pra caramba. E aí você bota uma música lá, cara, sai caminhar, caminha um pouco, 30 minutos, sei lá, vai 15 minutos para um lado e volta. É importante esses momentos de pensar, porque você não consegue ter boas ideias. Esse caldo não vai cozinhar para você criar essa tese se você não refletir, se você não pensar. Ou você acha que essa tese que eu criei do RD foi enquanto eu rolava Reels? Vocês compreendem o que eu tô dizendo? A gente tá perdendo qualidade de ideia, cara. Aí quando um tem uma ideia e executa, como eu, o cara vira rico e conhecido. Muitas pessoas que vocês vão conhecer, elas não necessariamente são mais inteligentes que você, que são famosas e tal, não necessariamente são mais inteligentes que você, não necessariamente são mais capazes que você. Elas tiveram boas ideias e executaram. Ponto final. E para ter boas ideias, você precisa de muita informação e você precisa de tempo de cozimento dessa informação.